TV com Pelotas, canal 14, da Claro e da NET, e para você, nosso internauta, de nossas plataformas. Hoje estamos recebendo a pré-candidata a deputada estadual, Adriane Rodrigues, que, aliás, já foi deputada estadual por um período, né, que já teve essa experiência, essa vitória. Foi suplente, mas acabou assumindo a Assembleia Legislativa. E hoje a Adriane visita a nossa TV Com aqui para falar um pouco das perspectivas de política, do que ela pensa, da mulher na política, da mulher buscando espaço sempre. Bem-vinda à TV Com Pelotas. Adriane, eu quero te deixar à vontade aí para a gente poder bater um papo e tu sempre está reencontrando telespectadores e também nossos internautas. Obrigada, Flavinho. Obrigada, TV Com, aos nossos telespectadores pela audiência, por participarem da política, porque, afinal de contas, o voto é a nossa maior arma. A gente pode escolher não só a nossa vida, o destino da nossa vida, mas de toda a população. O voto transforma. Não votar é deixar na mão do outro a tua decisão. Então, 30% do eleitor não votou na última eleição. 30% não decidiu seu destino. Decida. Erre, mas tente acertar. E se não for nessa, tente de novo. Mas a forma da gente mudar é votando. Votando num, votando no outro, mas sempre tentando. Não deixe o outro decidir por ti. Saiba onde bater, em que porta bater para cobrar. Seja a Adriane, seja qualquer outra pessoa. Mas saiba, identifique, busque. Hoje todos nós temos um Google, temos Instagram, Facebook, temos várias formas de pesquisar. Pesquise, gaste 5, 10, 15 minutos. Avalie o que fez o fulano, Beltrano, o que se comprometeu o ciclano. E saiba aonde você está investindo o seu bem maior, que é a decisão que o senhor e a senhora estão colocando na mão de alguém, por você, pelo seu filho, pelo seu neto, pelo futuro. Dito isso, Flavinho, estou aqui com o maior orgulho, como sempre, que é um espaço de liberdade para a gente poder falar, se apresentar, deixar escrito, registrado quem a gente é e de onde a gente vem e para onde almeja ir, né? Eu acho que o principal da Adriane hoje é ocupar um espaço da região sul, alguém da terra pela terra. Quando eu falo isso, falo de Pelotas e de toda a nossa região. Nós somos polo, né? Então nós precisamos de uma representatividade forte. Como somos polo, recebemos muita gente que não é de Pelotas, mas que vive as necessidades daqui, que precisa da saúde, precisa do emprego, precisa da educação, consome aqui. Então a gente precisa ter para oferecer. E às vezes, se os nossos vizinhos tiverem, eles não vão precisar de nós. Então, isso alivia também aquilo que a gente tem que oferecer hoje. Por isso, precisamos crescer e nos fortalecer juntos, Pelotas e região sul. Trazendo, então, um pouco do que a Adriane veio fazer aqui. A Adriane vem como pré-candidata a deputada estadual, buscando o crescimento e desenvolvimento da região sul, Pelotas e região sul. Temos aí 14, 15, 17 pré-candidatos a deputada estadual. 30% de abstenções, é pouco voto, muita vontade de muitos representarem a nossa terra, mas pense, analise e utilize de forma racional o seu voto. Não desperdice, invista e cobre depois. É bom relembrar, né? Claro que está bem vivo na memória de todos, mas excelente campanha que a Adriane desenvolveu na busca de uma cadeira pela vice-prefeitura de Pelotas. Teve uma participação, a chapa saiu com mais de 70 mil votos, e isso não quer dizer que ela seja a favorita, porque nesse momento é uma nova eleição, é um novo processo, resultados de urnas anteriores não dá favoritismo, mas deu a oportunidade de debate de ideias que ficaram na memória de muitas pessoas, de uma caminhada, de uma campanha de dificuldade, porque tanto as mulheres como os negros também têm muita dificuldade no acesso à política, no acesso ao espaço político. E quando tem a coragem de botar a cara para bater, não é tão simples, porque em torno tem muitas consequências, né? E eu costumo dizer isso.
E falo isso assim porque conheço a Adriane e eu sei do ativismo dela pela luta em favor das mulheres, apesar de ter sido uma deputada que abrange a todos os segmentos e a muitos segmentos. Mas se destaca na tua luta, Adriane, a busca do espaço para a mulher. Tu é uma que busca. E eu quero te perguntar, como é que tu está vendo todo esse processo? Agora surge a misoginia, esse debate aí que às vezes até divide famílias. Qual é a tua visão do que acontece nesse momento e na política, porque está sendo disputado e essa legislação está no Congresso Nacional, no Senado Federal, e a qualquer momento pode ser aprovado. Bom, Flávio, o espaço para a mulher é uma questão delicada. Eu sempre disse, tu sabe, né? Tu me conhece, não é de hoje. Nunca fui a favor de cota para a mulher. Por quê? Eu sou mulher e eu me vejo desprezada, desrespeitada, descredibilizada quando alguém me abre a porta e diz, ela é mulher. Não, eu quero ocupar este espaço e qualquer outro na minha vida pelo que eu sou, pelo que eu represento, pela minha capacidade, pela minha competência, porque eu me provei e eu conquistei um espaço. Não é pelo sexo A ou B. Mas é sim muito mais difícil para nós mulheres ocuparmos espaços onde os homens disputam. E eu te digo por uma questão muito simples, biológica, natural e mais do que tudo isso, divina. Nós podemos dar a luz, nós damos a vida, nós podemos ser mães. E muitas das vezes nós deixamos em segundo, em terceiro, em último plano o nosso espaço profissional, material, financeiro, o nosso sucesso. Por quê? Porque priorizamos a família. E, de novo, os meus alicerces são Deus, pátria, família e liberdade. Então, liberdade de escolha pela minha família, muitas das vezes, me deixa atrás de alguns homens que priorizam, na grande maioria, o seu status financeiro, o seu status patrimonial, o seu status de labor. Por quê? Porque o homem vem com isso na sua raiz, no seu gene, de trabalhar e sustentar. E a mulher de acolher, de manter o apoio à estrutura familiar. Está errado? A meu ver, não está. Mas também não vou discutir com quem pensa diferente. Respeito. Agora, no momento que tu escolhes uma prioridade, ela tem que ter um peso maior, sim. Não dá para dizer que eu quero ser mãe 100%, profissional 100%, esposa 100%. Gente, isso não existe. Ou tu te doa mais para cá e um pouco menos para lá, tu te ajusta aqui, é um verdadeiro jogo de cintura. Mas algo não vai sair 100%, Flavinho. Alguma coisa falha. Hoje mesmo eu tinha uma agenda das 2 da tarde até as 10 da noite. Perfeitinho. Perfeitinho, tudo encaixadinho. Inclusive, a minha estada aqui contigo, né? A agenda das 2h30 atrasou. Virou um efeito cascata. Toda agenda vai atrasar. Agora eu vou tentando ajustar. Eu vou tentando. Flavinho, conseguimos mais tarde? Conseguimos. Flavinho, conseguimos mais tarde? Conseguimos. Aí agora, na penúltima agenda, eu encontro o Flavinho. Eu digo, bah, vou ter que remarcar contigo. Ele, não mesmo. Eu também consigo te encaixar. Então, cá estou. Encaixes. O Flavinho não era minha prioridade? Era minha prioridade, mas tive que fazer encaixes. Tive que tentar para não perder o resto. Às vezes não dá certo. E se o Flávio não tivesse esse furo também na agenda dele, eu não ia poder encaixar, ia perder. E aí, tem uma nova oportunidade? Tem, a gente faz. Não tem uma nova oportunidade? Paciência. Flexibilidade. É da vida. Isso aí. Nem todo mundo está preparado para a flexibilidade, porque não sabe utilizar da flexibilidade. Mas isso é uma coisa que a gente adquire com o tempo, com experiência também. E maturidade. O caminhar faz com que as pedras se ajeitem, né, no caminhão. E isso é importante. E voltando ainda, né, a esse debate nacional aí, né, enfim, misoginia. És advogada. Não sei se da área civil, família, empresarial, mas tu conhece a vara de família. Isso não causa uma série de problemas, inclusive familiares,
né? A gente, às vezes, vê situações de agressão e são graves. Nós discutimos Maria da Penha, eu acho que a Lei Maria da Penha está ultrapassada, eu acho que tem que ter programas de proteção à mulher, indiferente de ser a esposa, de ser a mãe, de ser a namorada, ou se for a vizinha. Eu entendo que a lei está um pouquinho sujeita a mudanças, né? Mas agora vem a misoginia e ela muda a cabeça das pessoas, elas passam a não entender o que está posto. E aí eu quero me referir justamente ao que está atrás dessa cortina de fumaça. De novo, eu disse, para a mulher é tudo mais difícil, né? Mas a mulher também tem mais facilidades, tem mais jogo de cintura, tem mais equilíbrio, mais sensibilidade. Eu sempre amei ser mulher, mas eu nunca me vitimizei sendo mulher. Eu adoro os homens, eu respeito os homens, eu tenho homens incríveis na minha vida, eu sou mãe de um homem, eu sou esposa, eu sou filha, eu sou irmã, tenho homens por todo lado. Respeito eles e não sou ninguém sem eles. Preciso dos homens assim como eles precisam de nós. E assim como a gente exige respeito, a gente também deve respeitar. Eu, toda a vida, adorei receber um elogio, Flavinho. Estou aberta a receber elogios. Aceito críticas construtivas e também nunca levei desaforo para casa. Então, isso para mim é muito mais forte do que tu vir tratar de misoginia da forma que foi apresentada. Porque, agora entrando pelo lado legal da coisa, as pessoas estão com medo. Tu não pode ser mais tu mesmo. Tu não pode mais elogiar uma amiga. Tu não pode paquerar alguém que tu queira começar um relacionamento. Eu disse pro meu filho, como é que vai ser agora? Ele tem 19 anos. Como é que vai ser? É sempre um risco. Tu tá numa linha tênue. Às vezes tu quer ser simpático, educado, gentil. Tá passando o limite. Mas qual é o limite? A gente já não sabe mais. Então a vida ficou muito chata. E agora, além de chata, criminalizada. Porque tu não pode nem ser antipático a alguma questão, porque essa questão pode ser interpretada por misoginia. E eu estou vendo uma crescente, Brasil adentro, pelas advogadas se manifestando sobre isso, né? Porque tu não sabe até onde vai uma posição pessoal que tu tem, até onde é uma crítica e aonde passa a ser misoginia. Crime de misoginia e um crime absurdo. Então, eu acho que isso não vai tomar corpo, tá? Eu acho que isso morre. Eu acho que isso não vai adiante. Porque a própria sociedade está achando absurdo. O que a mulher precisa? Qual é a proteção que a mulher precisa? De uma Maria da Penha mais robusta? Que tenha, de fato, um controle legal, jurídico e de segurança, né? Eu acho que a mulher não pode andar armado, o cidadão não pode andar armado. O homem, por si só, já tem, organicamente, muscularmente, mais força do que a mulher. Aí a mulher não pode andar com a arminha de choque, não pode usar o gás, não pode ter uma arma de fogo. Se os homens soubessem... Spray, isso aí. Pois é. Então, aquela coisa, a gente não pode se defender. Se os homens soubessem que as mulheres estão com sua defesa, estão armadas de alguma forma, já ia inibir um pouco mais. Isso é um passo. O outro passo, gente, eu acho que vai muito da educação também. As mães poderem educar melhor seus filhos. A sociedade ser um pouco mais equilibrada. A gente ter educação de qualidade. A gente está apontando uma coisa lá na ponta, mas é aqui para trás o que ficou. Onde é que está a nossa educação? E aí eu vou trazer para o Rio Grande do Sul em que posição nós estamos no Brasil, em termos de educação. E em que posição nós estamos no mundo em termos de educação. Isso não diz nada para vocês? Educar, preparar para a vida, saber lidar com o ser humano, saber lidar com o outro, saber lidar com a diferença, saber lidar com a frustração, porque muitos homens não estão entendendo um não estão entendendo que eles foram trocados, que eles não servem mais para aquela pessoa, para aquela família, para aquela mulher. E aí vem um feminicídio. A reação por causa da frustração. Exato. Então,
isso vem lá de trás. É educação, é cultural, é familiar. E aí entra o meu alicerce. Deus, pátria, família e liberdade. Quando eu falo isso, eu não estou chovendo no molhado. Não estou falando bobagem. Quando tu fala em família, tu fala em alicerce, em ter respeito dentro de casa, em baixar o tom de voz para os teus pais, em saber ouvir e saber respeitar. Quando eu estudava lá no colégio, na segunda, terceira, quarta série, entrava um professor, o diretor, o coordenador, seja quem fosse na sala de aula, todo mundo levantava, ficava paradinho do lado da classe, em sentido de respeito. Ninguém dava um pio. Saía aquela pessoa, sentava todo mundo. Agora, as pessoas nem veem, os alunos não veem quando entra alguém, não tem respeito com o professor. As crianças não precisam mais passar de ano. Então, vem falar em misoginia, vem falar em criminalizar coisas que a gente pode lidar de uma outra forma, educacional, controlar isso, afeto, carinho, contra a frustração. Gente, eu acho que tem coisas muito mais essenciais, muito mais profundas para a gente trabalhar do que a consequência aqui na ponta. Eu queria falar porque você, telespectador ou internauta, neste final de semana, em um supermercado, São Paulo, uma blogueira passa pelo estacionamento e um rapaz pergunta se ela era casada. E ela responde: eu não acredito que estás dizendo isso. E imediatamente entra para dentro do super e acusa o cidadão de misoginia. Foi uma pergunta. Mas fica grave a partir do momento que ela tenta criminalizar, a polícia vem e, no meu modo de ver, ele foi um rapaz à moda antiga, ele simplesmente perguntou, ele não agrediu, ele não ofendeu, até eu acho que a pergunta mostra até um pouco de respeito, porque se ele pretendia cortejar a blogueira e ele pergunta, você é casada? Significa que se ela simplesmente diz sou, podia até mentir, sou, acabava ali. Mas ela aproveita e leva isso para uma discussão nacional e vira uma discussão nacional e, na verdade, algumas coisas acabaram não acontecendo, porque poderia acabar em um problema sério. Uma polícia que vem mais despreparada, que não dá oportunidade do cidadão esse que fez uma simples pergunta, pode acabar muitas vezes numa catástrofe, né? E esse é um debate que está no Senado Federal. Eu provoquei aqui a Adriane porque queria saber a opinião dela, em especial, principalmente, como mulher, como mãe e como advogada, né? Eu sou da época, não acho que nem da tua, que a iniciativa de um namoro, eu aprendi isso com 10, 12 anos, eu acho. Era isso aqui, ó, piscar o olho. Piscava, eu pisquei muito o olho, assim, para algumas meninas na época, mas era o sinal de... Hoje eu acho que seria misoginia, né? E mudou tudo. Mas... não ia perguntar se tu é casado, iam tentar já uma aproximação. Pelo menos... Não, já vai perguntando. Já vai perguntando, porque, olha, não quero tomar um tiro de graça aí. Mas, então, isso faz parte da política, do dia a dia, porque é no Senado Federal que está sendo discutido, votado, aprovado ou não, né? E nós temos aqui alguém que vai interferir no processo eleitoral. Então, eu quero pedir um rápido intervalo e já voltamos para falar um pouco também, que importa a todos nós, das nossas perspectivas, da nossa região, da nossa Pelotas. Ok, retornando, né? Eu quero aqui também agradecer a presença nos estúdios aqui da Mara Cias, que está aqui pacientemente, adorando, pedindo mais perguntas, e a gente vai para a entrevista. Tem muita coisa para falar sobre a região, sobre as expectativas da candidatura hoje do Partido Republicano da Adriane, mas eu queria fazer mais uma perguntinha em relação ainda à participação da mulher. A opinião, né? Que não é decisiva, é uma opinião que cada um tem que respeitar. E às vezes eu me pergunto, qual é a diferença da feminina para feminista? Bom,
Isso daria para a gente falar durante, acho que 1 hora, né? A feminina, ela se preocupa em ser mulher na sua essência. Eu vou falar por mim, então. A feminina, ela é esposa, ela é mãe, ela se preocupa se o filho ficou em casa e ele tem comida para hoje de noite. A feminina se preocupa se vai dar tempo de arrumar o cabelo. Sim, e eu sempre me preocupei se o meu cabelo ia estar bonito ou não, porque eu me sinto feminina. Eu sou assim. Eu penso se vai dar tempo de me maquiar. Eu penso se vai estar frio, se vai estar quente, se eu vou botar um sapato fechado ou aberto. Por que eu penso em tudo isso? Porque isso é a minha imagem. Os homens também pensam, né? Vai dizer que não. Claro. Tu combina a tua calça com a tua camisa, com o teu sapato. As mulheres combinam a calça com a camisa, com o sapato, com a corrente. Só falta combinar o perfume. Então, isso é ser feminina. Não perder a sua essência, o seu tom de voz, o seu olhar, a sua doçura, a sua meiguice e, quando necessário, também a sua postura firme. A feminista, eu acho que ela perde um pouco o posicionamento feminino. A feminista confunde impor limites, postura, presença com o masculino. Muitas vezes a mulher pensa que tem que se comportar como um homem para ser respeitada. Eu nunca precisei disso, sem deixar de ser feminina. Eu sempre me postei, eu sempre me comportei como mulher em todos os sentidos. Feminina. Agora, nunca fui desrespeitada e nunca deixei me patrolar. Nunca deixei passarem por cima de mim, mas sempre com classe, com jeito, com educação e principalmente com sensibilidade, porque o homem não sente como a mulher, o homem não respira como a mulher, o homem não se porta como a mulher, o homem não interpreta como a mulher, o homem não tem as mesmas percepções de uma mulher. Então não dá para misturar as duas coisas. Para mim, o feminismo é muito próximo ao machismo. É muito machista, é muito masculino. E a feminina, ela não perde suas características, porém, continua com a delicadeza, com a sensibilidade de uma mulher. Muito bem. E nós temos um ano importante aí, né, que passa por um processo eleitoral. E hoje, ainda há pouco, a Adriane falava família, pátria, liberdade. Esta ideologia, ela já está além de legendas. Ou tu entende que a legenda que está apropriada dessas palavras tão importantes? Olha, eu acho que o mundo cansa das imposições. A gente vê, eu vou trazer aqui um dado bem recente, né? Pesquisas atuais mostram que o primeiro voto, o voto dos jovens de 16 aos 24 anos, é um voto predominantemente conservador. Foi uma grande surpresa para muitos. Para mim, não, porque eu tenho um filho de 19 anos e eu sei que eu não estava na bolha. Então, eu comecei a enxergar essa transformação. Essa transformação não se dá apenas porque um dia aqueles jovens acordaram e resolveram não votar mais na esquerda, não votar na direita. Não, isso é fruto de uma construção social. Uma construção social que quer te impor coisas que tu não sente, que tu não concorda, que tu não compactua. Muitas das vezes tu é levado na obrigação, tu fica quieto, em silêncio, como a gente falava antes, né? A linha tênue ali do elogio, tu querer chegar numa mulher e tu não saber mais como, porque pode ser visto até como um crime. A mesma coisa é tu ter que engolir, levar a goela abaixo, que um homem é o presidente da Comissão das Mulheres na Câmara dos Deputados. Ah, mas ela é uma mulher trans. Não, é um homem trans. Mulher trans seria, então, se tivesse nascido mulher e quisesse fazer uma transição para homem. Agora, se nasceu homem e quer se tornar mulher, coisa que não acontece, que não pode acontecer, porque organicamente falando, geneticamente falando, isso não acontece. Então, se nasceu um homem e quer ser mulher, desculpa, vai ter que nascer de novo. Sem ofensa, sem ofender ninguém. Respeito, me relaciono, adoro, tenho muitos amigos gays. Mas não vamos querer tomar o espaço uns dos outros.
As conquistas das mulheres levaram quanto tempo para a gente ser respeitada, para ter direito ao voto? E agora que nós temos um grande espaço, somos respeitadas, aí somos, então, representadas por um homem. Então, acho que está na hora de abrir a comissão dos trans, dos gays, dos homossexuais, mas não queiram impor o que pensam as minorias, sobrepondo as maiorias. E isso, estou trazendo o exemplo da Câmara dos Deputados. Mas quantas coisas essa juventude vem levando goela abaixo, goela abaixo, goela abaixo, que hoje os jovens não têm liberdade de expressão. E isso tudo isso se manifesta agora, nessa transição, nessa transformação. Um lugar que foi predominantemente ocupado pela esquerda há quantas décadas e agora começa a ser ocupado pela direita. E eu não gosto desse conceito esquerda-direita, tá? Eu estou falando de forma mais geral, mais genérica, para que fique claro, que seja entendível. Eu também não sou radical. Eu estou trazendo aqui conceitos de modo geral. Assim como existe transexuais da esquerda, existe da direita. E assim como existe a feminista e a feminina, existem percepções dentro de cada classe, homossexuais, heterossexuais. E eu volto a falar, lá na questão de ser feminina e ser feminista. Isso pode parecer fútil, pode parecer superficial, mas não é. É essencial. É a essência da mulher. Muito bem. Perspectivas para Pelotas, para a região, a falta de representatividade política dessa região que nós aqui moramos, estamos, não é? Tantas transformações, pedágios, essas são pautas que vão parar sempre na Assembleia Legislativa, espaço pela qual a Adriane Rodrigues já passou. Adriane, um momento bem diferente daquele momento que tu atuou na Assembleia Legislativa, mas quais são as perspectivas? É possível a gente conseguir recuperar a representatividade política dessa região, além de também, lógico, buscar a representatividade das mulheres? Ótima pergunta, Flavinho. Principalmente porque falávamos sobre isso agora, minutos atrás. Essa representatividade ela é muito mais do que um espaço de ocupação político, geográfico, de desenvolvimento. Isso é também uma questão meio abstrata. Nós precisamos de uma liderança que motive e que devolva autoestima para o nosso povo. No momento que nós tivermos um deputado que devolva isso, que faça a gente se sentir seguro e efetivamente representado, que fale à altura a nossa voz, que nos traga o orgulho e sejamos gratos de tê-lo lá, nós mudamos uma cultura inteira. Não será apenas um deputado. Vão surgir 2, 3, vários. E vai mudar a cultura, a percepção. Essa coisa de tu eleger um e não fazer diferença, então tu não elege, vota no de fora mesmo, que dá igual. Aí tu vota outra vez, aí daqui a pouco tu não elege de novo, porque nós não temos nenhum deputado de Pelotas. Um colégio eleitoral gigante. Compara Canguçu. Canguçu, uma cidade menor, São Lourenço tem deputado e Pelotas não tem. Então, no momento que tivermos essa representatividade e ela trouxer orgulho para o povo, eu tenho certeza que essa representatividade vai aumentar. E, com isso, buscarmos o desenvolvimento econômico, o desenvolvimento intelectual, porque hoje nós temos tantas universidades, temos escolas técnicas, mas para onde vai essa mão de obra tão qualificada? Não está aqui, porque aqui não tem mais emprego nem de mão de obra qualificada, nem desqualificada, não temos mais nada. Olha quanta placa de aluga-se, fecha-se, vende-se. Não temos, paramos no tempo. Mas quem é que vai investir numa cidade que tu não consegue entrar nela? E qual empresário que vai contratar se o próprio funcionário não consegue sair de casa porque o barro chega na porta de casa? Então, são coisas tão elementares, são tão básicas que a gente não consegue evoluir. Mas aí, do outro lado também, não temos saúde, temos uma fila que só aumenta. Era 70 mil, agora são 120 mil pessoas esperando, desesperadas, por exame, por cirurgia, por consulta. Então, isso só cresce, o problema só aumenta. Como é que uma pessoa doente vai trabalhar?
Agora, ao mesmo tempo, se uma pessoa que tem emprego, tem renda e pode pagar, ela também não fica na fila do SUS. Diminui isso. E aí eu te pergunto mais coisa. O governo não pode fazer porque não tem mais coisas, mas pode cobrar do empresário. O empresário sempre paga a conta. Só que uma hora o empresário não tem mais para pagar também. E aí gera o desemprego, mas a culpa é do empresário. Então, eu acho que está na hora da política ser revista de dentro. A gente paga muito imposto e a gente não tem nada de retorno. Quem paga não tem. Quem precisa do serviço não tem. Então, a gente tem que começar olhando para dentro de casa. Se a gente olhar e eleger gente que a gente saiba a porta para bater depois, fica mais fácil da gente ter a representação. É muito importante, né? Porque a verdade é essa, nós não temos nenhum deputado eleito e nossa região, Mara, nós temos mais de 1 milhão de eleitores, 30% de abstenção, e nós não estamos ainda falando do voto nulo e branco. E eu fico perplexo de imaginar uma pessoa que sai de casa, vai até a urna para anular o voto. Ela não tem noção do mal que ela causa para a sociedade, né? Eu sou defensor de que é obrigatório o voto. Não quer votar? Tudo bem. Paga uma multa de 200 a 300 reais. É a minha opinião. Porque o voto de 2 reais é uma piada. Eu escuto as pessoas dizendo, eu prefiro pagar 2 reais do que ir votar. Ora, se a democracia é a ferramenta de mudança de qualidade de vida para as pessoas, não quer votar? Não, tudo bem, então ajuda com o imposto. Paga 300 reais de multa e acaba com a abstenção. Mas talvez isso só interesse... Aliás, não interessa para que isso seja executado, porque a história política seria outra, inclusive na nossa região. Na verdade, interessa para aqueles que vêm de cima para baixo. Os que estão no poder, que não têm a vontade de mudar esse raio-x que está aí da política, né? Mas temos pessoas que colocam a cara para bater, e a Adriane Rodrigues é uma delas. E então, antes de encerrar essa pequena e breve entrevista, eu gostaria de passar para a Adriane para ela falar suas relações pessoais, finais, né? Essa perspectiva de estar na luta, de colocar, de eleição de governo de Estado. Temos aí, e eu falo isso porque a Adriane Rodrigues conhece essas pessoas pessoalmente, nós temos aí uma indecisão, né, muito interessante para o governo do Estado. Nós temos um governador que sai da candidatura a presidente da República, portanto, significa que ele vai influenciar menos na candidatura da chapa deles no Rio Grande do Sul. Me refiro a Eduardo Leite, a PSDB, PSD, MDB, mas temos uma mulher candidata a governadora, Juliana Brizola. Nós temos o PT com uma candidatura do deputado Preto. Nós temos também a candidatura do deputado federal Zucco. Como é que é fazer parte desse emaranhado e principalmente a ti que conhece esses protagonistas aí que hoje vêm numa chapa majoritária, que discutem espaço, brigam, né, por espaço. Qual é a tua concepção disso para nós encerrarmos essa breve entrevista até que venham outras? É muito bom falar disso, sabe? Principalmente quando tu tá dentro. Porque quando a gente tá fora, a gente vê o que os outros querem que a gente veja, né? Quando a gente tá dentro, a gente vê o que eles não querem. Então, mas também não vão se ater ao que eu vejo. Tentem buscar com os próprios olhos, pesquisem. Uma coisa que eu vejo assim, que é muito importante, para assumir o governo do Estado ou para assumir qualquer pasta executiva, ou seja, prefeito, governador, presidente da República, essas pessoas têm que estar muito preparadas. Elas têm que ter um vasto conhecimento. Elas têm que ter postura. Elas têm que saber ouvir. Elas têm que saber entender as diferenças, entender a diferença das regiões, das necessidades. Elas têm que saber do que estão falando. Óbvio, não tem como trazer um médico e querer que ele entenda 100% de segurança pública. E vice-versa. Mas ele tem que estar cercado de especialistas na segurança pública. Atentos. E, às vezes, quando não souber,
ele tem que saber responder com humildade. Mas ele tem que estar minimamente preparado, ele tem que saber dos assuntos, ele tem que ter conhecimento daqueles assuntos. E o que eu vejo hoje, isso, eu tive no debate da FEComércio, semana retrasada, em Porto Alegre, com os pré-candidatos ao governo do Estado. O que eu vi foi um show de horrores. Um show de horrores de despreparo. E não é puxar para o meu assado, tá? Que estou no palanque do deputado Zuco, pré-candidato ao governo do Estado pelo PL. Mas um cara que está buscando se preparar. Ele está estudando, ele estuda diuturnamente, ele faz isso porque ele quer, ele está envolvido com isso. Ele quer se eleger, ele quer ser um governador de todos. Agora eu ouvia lá as pessoas, por que o meu avô, por que o presidente fulano de tal, por que o fulaninho, por que o Beltraninho? Opa, quem é que vai governar o Estado? E tu? O que tu pensa? O que tu sabe sobre esse assunto? Porque o fulaninho diria... Não é o fulaninho, é tu. O que tu diz? O que tu te compromete? Aí teve um candidato que fez uma pergunta lá para o Zuco. Para o Zuco, não. Ele fez um comentário, né? Fulano não vai ter apoio do Beltrano. Cicrano não vai ter do fulano. Eu é que não estou indisposto com ninguém. E aí o Zuco respondeu, mas eu tenho lado. Eu não estou aqui para agradar ninguém. O que eu penso é isso. Se eu tiver que mentir ou enrolar para levar o voto dos dois lados, eu não sirvo. Ninguém que se preste a isso serve para governar. Tu tem que ter lado. E aí a Mariazinha vai concordar ou não, o Joãozinho vai concordar ou não. E assim é feita uma eleição. Tu tens lado, tu tens postura, tu tens posição. Agora, para ter isso também tem que ter conhecimento, né? Senão é mais fácil tu rebolar. Aí te faz uma pergunta, tu não sabe, tu rebola. Aí as pessoas não sabem. Se tu não sabe, se tu tá querendo agradar a todos, se tu não tá preparado, se tu não pode te manifestar. Então, a gente tem que começar a avaliar a postura desses candidatos. Quem é que demonstra conhecimento e quem é que demonstra comprometimento, compromisso com aquilo que tu acredita. Por quê? Gente, a história da polarização não é o significado brutal da palavra polarização. É que existem dois lados numa moeda. Ou existe o certo, ou existe o errado. Ou existe o bom, ou existe o ruim. Não tem meio bom, meio ruim, meio certo e meio errado. Então, por que polarização? Porque as coisas ficaram muito claras. Hoje em dia, ou é deste jeito, ou é daquele. Ou tu gosta aqui, ou tu gosta ali. Não tem como gostar meio termo. Tem que gostar mais para cá, tem que gostar menos para lá. Então, tu te posiciona. Hoje tem 7% da população que é nem lá e nem cá. E aí tu vai te posicionar com a neutralidade, com o meio termo? Não existe meio Bolsonaro, meio Lula, gente. Não existe meio isso ou meio aquilo. Ou tu é uma coisa ou tu é outra. Então, falando nos candidatos, na representatividade, Flávio, para mim tem muito claro. Escolha alguém que saiba o que está fazendo. Porque são 4 anos da tua vida que essa pessoa vai trabalhar por ela ou contra ela. Muito bem. Tivemos aqui a participação, né, de Adriane Rodrigues, ex-deputada estadual, pré-candidata, participando aí desse processo político que promete muitas coisas a acontecerem, né? E nós aqui da TV Com acompanhando, trazendo para vocês hoje a Adriane Rodrigues, para você telespectador, para você, nossos internautas, possam acompanhar esse processo eleitoral que está aí chegando, né? Com as estruturas que vão ser oferecidas através das redes, das TVs e de muitos jornalistas e imprensa, enfim. Adriane, muito obrigado aí por essa entrevista. E os microfones da TV Com é realmente um microfone aberto, com total liberdade de expressão. E olha, não é tão simples assim. Eu encerro o programa lembrando que a nossa TV também sofre a perseguição, onde tentam nos tirar do ar, onde nos tiram do ar, desligando simplesmente um botãozinho, né, em uma TV concorrente, uma definição, uma atitude cavalesca, unilateral, desnecessária.
E é tão simples que parece que não vai dar nada. Eu aproveito já esse programa para dizer assim, aguardem, a TV, como está forte, vai melhorar muito e vai mudar a história na comunicação dessa cidade. Enquanto a nossa equipe estiver trabalhando, muitas coisas serão, e máscaras terão que cair, porque é uma questão de sobrevivência da população, né? E outro dia eu vou falar algumas coisas que a Câmara de Vereadores discute, mas tem muita gente discutindo liberdade de imprensa e praticando ao contrário. Eu faço questão. Olha, uma vereadora, no Dia do Jornalista, falou coisas horríveis. Falou que as fake news são cometidas nas redes sociais, por entidades comunitárias, por quem não é jornalista. A minha pergunta é, eu até botei uma nota nas nossas redes sociais, antes de encerrar. A minha pergunta é, quem mais faz fake news no Brasil do que jornalista com diploma? Essa é a verdade. As fake news são produzidas por grandes redes de televisão, jornalistas, e todos eles têm diploma. Mas o que eles esquecem é que a comunicação, ela não pode ser monopólio, nem propriedade de ninguém. E isso há muito tempo acontece. Eu vim fazer televisão justamente por causa desse monopólio. Porque eu sempre pensei muito diferente, muitas e muitas pessoas. Então eu nunca era entrevistado. Então, quer saber uma coisa? Eu é que vou entrevistar. E a gente combate isso, né? E eu falo isso aqui, aproveito esse espaço aqui da Adriane aqui também, porque a Adriane vai, dentro da sua lógica de eleição, um dia vai ter que pautar, vai ter que discutir, não é? Nós precisamos aí urgente chamar uma audiência pública para discutir comunicação comunitária, porque os deputados que são jornalistas não querem ser jornalistas, mas dizem que aquele canudo deles é que tem valor, mas eles preferem o cargo eletivo. Então, olha, tem tanta coisa para discutir e por isso é importante ouvir os candidatos e trazer para vocês a luz do dia, né? As nossas dúvidas e as nossas incertezas, mas também as nossas ideias. Adriane, muito lisonjeado com a presença e aí de tu ter, nessa agenda que tu está tendo, que eu sei que está bem corrida, ter tempo para visitar uma TV comunitária. O tempo é para minha cidade. Se não for para si, assim, não tem que ser. Muito bem. Obrigada a vocês. Até a próxima. TV com Pelotas. Há 23 anos ao lado da comunidade.